Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte WCM, né? A segunda parte aí falando sobre o TUI, né? Que é a taxa de utilização de equipamento, né? E o que acontece, né? Quando você faz essa ação com base na taxa de utilização de equipamentos, né? Você tem um detalhe importante que é ter os resultados, né? Ou seja, quais são os principais resultados quando a gente utiliza, né, o TUI e faz justamente esse cálculo, né? A gente tem como base, né, a quantificação das perdas, né? Ou seja, é um dado muito importante a quantificação das perdas, né? E outro dado, né, a análise do aumento de carga de máquinas, né, equipamentos, né? Análise do aumento de cargas, análise do aumento de carga, né, em máquinas e equipamentos. A gente tem também aí como um elemento importante, né, que são justamente a verificação, né, dos indicadores, né, ou seja, indicadores atrelados ao sistema. Quando eu digo ao sistema, entenda-se ao ciclo de fabricação, né? Então, indicadores atrelados ao ciclo de fabricação. Né? A gente tem visão, né, de funcionamento da fábrica, né? Isso é muito importante, né? Saber como é que está o funcionamento, né, geral da fábrica, né? Ver o mapeamento entre setores, né? Então isso é muito importante para poder mapear uma série de elementos, né? E isso aí dá um ponto importante, que é você ter prioridade, né, nos planos de ação, né? Então isso é muito importante, né? Entre outros elementos, né? O TUI ele é calculável, né? Ou seja, algo que você consegue calcular, obviamente, né? Já que a gente está falando de taxa, né? Então o TUI ele tem como base, né, a aplicação da fórmula dele é justamente essa aqui, né? A gente vai ter uma relação que leva em consideração o número de peças, né, o número de elementos fabricados, né? Então vou colocar aqui como número de peças boas, né, número de peças boas, elementos efetivos, multiplicado pelo tempo de ciclo, multiplicado por 100, né, já que é uma relação percentual, e isso dividido pelo tempo de abertura, né? Que danado é o tempo de abertura? O tempo de abertura é o tempo de disponibilidade do equipamento para uso, né? Normalmente, tem até alguns livros que indicam o tempo de abertura já como 24 horas, né? Ou seja, o equipamento está disponível ali 24 horas para uso. Mas isso aí você deve levar em consideração o ciclo fabril. Se a empresa ela só funciona 12 horas por dia, você vai ter esse tempo disponível aí de 12 horas. Né? Mas esse tempo de abertura, empresas que trabalham aí com 3 turnos, enfim, mais turnos, aí o tempo de abertura, o tempo total de disponibilidade é de 24 horas. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer justamente uma simulação, né, sobre esse cálculo para poder identificar, né, esse percentual dessa taxa de disponibilidade, né, com base, né, nessa taxa percentual, né? Ou seja, de fato, chegar a essa taxa de utilização de equipamento efetivo com base no ciclo de fabricação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!